Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso novo formato de aula, a nossa primeira aula digital. Então, sejam todos bem-vindos e vamos focar bastante nos estudos. Bem, aqui o nosso novo projeto, a qual a situação nos levou a nos adequar. Então, nosso novo projeto, hashtag Fica em Casa Aprendendo. Tá? Então, vamos ficar em casa, vamos estudar e vamos aprender, com certeza. Bem, e eu, professor Edilson, estou empenhado nesse projeto para que nós não ficarmos inerte, não desperdiçarmos tempo. Nós temos que estudar, temos que aprender e eu vou estar empenhado, me dedicando ao máximo com vocês e quero contar também com o empenho de vocês em tudo, viu? Então, vamos participar, vamos interagir, podem entrar em contato comigo para estar tirando as dúvidas, para estar perguntando, para nós estar fazendo a questão das atividades, viu? Vamos estar interagindo e com certeza vai ser bastante prazeroso esse período a qual nós vamos estar estudando e com certeza nós vamos aprender mesmo, viu? Bem, gente, para iniciar esse momento, nós temos aqui uma frase que eu escolhi, propício para este momento. Olha só, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Bem, então esta frase de Viktor Frankl, a qual ela calha para todos os momentos de nossa vida. E principalmente para este a qual nós estamos vivenciando, tá, desta pandemia aí, deixando as suas consequências na humanidade, mas com certeza é o momento a qual a humanidade está se transformando, nós estamos nos transformando e vamos vencer aí esta batalha. Vamos ficar ainda mais forte, vamos vencer e com certeza após aí vencermos, vamos progredir ainda mais, viu? Isso eu desejo a todos nós, ok? Então, aí vamos ver o nosso assunto aqui da nossa primeira aula digital. Bem, o assunto da nossa primeira aula digital está aqui, a Primeira República no Brasil. Tá? Então, assunto que é lá do capítulo 2 do nosso livro base da nossa disciplina de História, a Primeira República no Brasil. Nós vamos ver desde quando ela se inicia, lá em 1889, e vamos estar estudando aí os primeiros 30 anos de República no Brasil, que vai se dividir em duas etapas. A primeira vai ficar conhecida como a República da Espada e a segunda como República Oligárquica. Nós vamos conhecer cada uma dessas etapas, tá? Então vamos aqui aos nossos assuntos. Olha só, primeiros tempos da República no Brasil. Em 15 de novembro de 1889, os militares liderados por Deodoro da Fonseca proclamaram a República no Brasil. Então, nós já sabemos que a República no Brasil foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, lá em 15 de novembro de 1889. Que até então, até aquele período, o Brasil era uma monarquia, não é? Que era governado aí por Dom Pedro II, era uma monarquia. Então, a partir daí é que se tornou uma república, aonde foi feita uma Constituição e aonde começou a ter as eleições, não é? Para escolhermos os representantes. Ok, vejam só. A transição da monarquia para a república foi feita sem grandes conflitos, alterações socioeconômicas ou participação popular. Então, como aqui no primeiro parágrafo fala que foi uma organização dos militares, não só os militares, empresários, grandes fazendeiros, grandes latifundiários, então participaram aí dessa organização, a qual tiraram Dom Pedro II do poder e o poder do Brasil foi entregue a Deodoro da Fonseca. Ok, olha só. No próximo parágrafo nós temos: inaugurou-se uma nova ordem política no país. O centralismo predominante durante a monarquia foi substituído pelo federalismo. Tá? O que é que isso significa? Significa que do período da monarquia, o rei tinha um poder total, não é, no Brasil. E então, por isso, era a questão predominantemente centralizada. Já aqui com o federalismo, não. Então, o país foi dividido em unidades federativas. Quais são essas unidades federativas? São os estados. Então, os estados passaram a ter uma certa autonomia que antes não tinham. Então, isso melhorou um pouco para a população. Olha só, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um governo provisório de 1889, do período da proclamação aqui, tá, até 1891, certo? Vamos ver o que diz aqui o nosso próximo slide. Ó, o governo constitucional de Deodoro. Então, olha só, os dois governos iniciais do Brasil foram constituídos por militares. Quais foram esses militares?
os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, por isso, como eu até falei anteriormente para vocês, olha só, esse período ficou conhecido como República da Espada, que vai de 1889 a 1894. A República da Espada foi governada por 2 militares e nós vamos compreender no próximo slide, onde vai falar que ficou conhecido por República da Espada devido à maneira como eles dois trataram alguns movimentos que surgiram aí durante esse período. E após 1894 já começa a República Oligárquica, que vai até 1930. Bem, olha só. A Assembleia Constituinte promulgou a Constituição Republicana no Brasil em 1891 e elegeram Deodoro presidente constitucional e vice-presidente Floriano Peixoto. Então, de 1889 até 91, Deodoro ficou à frente do governo provisório. A partir aqui de 1891, então, houve a questão da outorgação da Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana, e houve uma eleição entre as pessoas lá do Senado, entre os parlamentares, certo? E dessa vez elegeram, então, Deodoro da Fonseca, se tornou presidente constitucional em 1891. Embora ele não ficasse até final do ano no governo, mas foi eleito pelo Congresso. Que, a partir desse período, vemos aqui no próximo slide, já vem o governo de Floriano Peixoto, a partir de 1891. Por quê? Porque Deodoro da Fonseca vai renunciar ao cargo. Então, vai renunciar e aí o seu vice, o Floriano Peixoto, vai assumir. Olha só, o governo de Floriano Peixoto. Floriano determinou a redução dos preços dos aluguéis das casas dos operários, isentou os impostos da carne para baixar o preço e instituiu o controle dos preços dos gêneros de primeira necessidade. Então, algumas das benefícios que Deodoro fez para o povo naquele período, então, dessas aqui foram as que chamaram mais atenção, uma vez que ele estava procurando aí ter popularidade. Ok, olha só, o rigor de Floriano na repressão aos movimentos rebeldes rendeu-lhe o apelido de Marechal de Ferro. Então, o de Deodoro foi um governo rígido, o de Floriano foi mais rígido ainda. Vamos ver o nosso próximo slide. Movimentos rebeldes durante a Primeira República. Olha só, então nós temos aqui a Revolução Federalista e temos a Revolta da Armada. Tá? Então, Revolução Federalista, onde ocorreu? Vamos ver aqui o que foi esse conflito. Conflito ocorrido entre 1893 e 1895 no Rio Grande do Sul. Entre quem? Entre federalistas, que eram conhecidos como marangatos, e esses federalistas, eles defendiam o quê? Defendiam o parlamentarismo, certo? Então, o conflito entre os federalistas e os republicanos, que eram conhecidos como pica-paus, e os pica-paus defendiam o quê? Os pica-paus defendiam o presidencialismo forte e centralizador. Então, devido a essas ideologias defendidas por eles diferentes, eles entraram em conflito. Então, 2 grupos políticos que entraram em conflito e houve realmente uma revolta armada, mas com um certo tempo foi sucumbida, foi vencida aí essa revolta, tá? Na qual aí os republicanos venceram a revolta com a ajuda do governo federal. Muito bem. O próximo conflito nós temos Revolta da Armada. Então, em agosto de 1893, oficiais da Marinha, insatisfeitos com o domínio do Exército na política do país, iniciaram um movimento rebelde no Rio de Janeiro, onde chegaram a bombardear parte da cidade do Rio de Janeiro, porém, a revolta foi reprimida. Então, eles se recuaram, houve essa revolta devido insatisfeito com algumas condições, mas eles não pararam ainda o movimento. Os rebeldes abriram novas frentes de batalha no sul do país, porém, em março de 1894, a rebelião foi vencida. Tá? Então, nós vimos aqui um dos movimentos na Primeira República. Tá? Bem, gente, então, nós vamos parar bem aqui para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Aí, depois eu vou voltar, vou preparar um novo vídeo, continuando o assunto sobre a Primeira República no Brasil. Valeu, foco no estudo, galera!